Queridos irmãos e irmãs, está no ar o programa Palavra da Salvação. Hoje é sexta-feira da 25ª semana do Tempo Comum. E o evangelho de hoje é a continuação de ontem, Lucas 9, versículos 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Ontem nós ouvíamos, ao refletirmos sobre o Evangelho, que Herodes ouviu que a opinião da multidão era muito vaga a respeito de quem era Jesus. Para alguns era João Batista, para outros Elias ou talvez um dos antigos profetas que haviam ressuscitado dos mortos. E hoje Jesus vai dirigir essa pergunta propositadamente aos seus apóstolos. Jesus quer saber deles o que dizem os de fora. E a resposta é exatamente aquela que ouvimos. Que para alguns Jesus era talvez João Batista, por causa da força da sua pregação. Para outros talvez Elias, porque Jesus realizava muitos sinais portentosos, como fizeram os profetas Elias e Eliseu. Outros achavam que Jesus fosse talvez um dos antigos profetas que havia ressuscitado dos mortos. Mas o desejo de Jesus é saber o que pensam dele os discípulos, aqueles que estão com ele sempre, que presenciam momentos privilegiados, que recebem uma catequese especial de Jesus. E Pedro então vai tomar a palavra para responder à pergunta do mestre, dizendo: Tu és o Cristo de Deus. Da mesma forma, queridos irmãos e irmãs, também se hoje o Senhor Jesus nos mandasse perguntar às multidões o que pensam dele, muitas pessoas teriam as opiniões mais diversas. Para alguns, Jesus foi um grande profeta, para outros, um grande filósofo, para alguns, Jesus é um milagreiro ou alguém que está ali para resolver as suas situações mais imediatas. Mas ele deseja saber quem ele é para nós, que somos discípulos, que ouvimos a sua palavra, porque não é possível que a nossa resposta seja tão vaga ou tão diversa quanto a da multidão. É necessário que nós, que somos discípulos, tenhamos uma resposta de discípulo, e a resposta de discípulo deve ser firme e verdadeira, como foi a de Pedro. Para nós, Jesus deve ser o Cristo de Deus, o nosso Salvador, aquele que foi enviado pelo Pai para morrer e ressuscitar, a fim de garantir para nós a vida eterna. E logo no final do Evangelho, Jesus então faz o anúncio da sua paixão. É interessante que quando Pedro diz que Jesus é o Cristo de Deus, você deve ter notado que Jesus o proíbe de contar isso aos outros. Porque havia uma ideia talvez muito difusa ou talvez muito errada a respeito de quem era o Messias. As multidões esperavam um Messias político e Jesus não é esse tipo de Messias. Ele é o Salvador do homem numa outra ordem. Veio salvar o homem do seu pecado e introduzi-lo na vida eterna. Por isso que Jesus os proíbe severamente de dizer aos outros que ele é o Messias e começa a explicar nos versículos seguintes que Messias que ele é. Ele é o Messias que vai ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos doutores da lei, que vai ser morto, mas vai ressuscitar ao terceiro dia. Esse é o Cristo, que morreu e ressuscitou para a nossa salvação. E que nós possamos responder à pergunta que ele nos faz, dizendo: Senhor, para mim tu és o Messias, mas o Messias nesse sentido que tu me explicas, aquele que morreu e ressuscitou para me salvar e ao qual eu devo seguir na esperança de, morrendo contigo, também ressuscitar contigo para a vida eterna. Receba a bênção do Senhor e que ela te ajude a viver com intensidade a palavra do Evangelho desse dia. O Senhor esteja convosco, que desça e permaneça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.